3. Olá, meu nome é Olá, meu nome é Anali. 3. Hoje, gente, estamos aqui com um podcast sobre educação. Esqueci o resto. Ai, Jesus. Oi, gente, meu nome é Analice. Estamos aqui com um podcast sobre educação. E minha convidada de hoje é... Meu nome é Fabíola, sou professora aqui na cidade de Águas Formosas, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. E já tem aí uns bons 20 anos que eu trabalho na área da educação. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Fabíola, o que você considera os maiores desafios enfrentados hoje dentro da educação? Olá, boa tarde. Para mim hoje, o principal desafio é que hoje a educação ela luta para manter um padrão e compete com a internet, com as redes sociais, com a falta de interesse, com a desmotivação e principalmente com a falta e desestrutura familiar, falta de apoio, incentivo, zelo da família com relação à vida escolar dos filhos. A qualidade da educação piorou ou melhorou nos últimos anos? Por quê? Eu acho que tem uma variante. Ela melhorou em certos aspectos. Hoje, a educação ela não se limita mais ao parâmetro da escola, ela é bem mais extensiva. Hoje as crianças têm mais acesso. Na minha época, para fazer uma pesquisa, eu tinha que ir a um órgão municipal pesquisar em livros. E esse era o vínculo, era o único suporte que a gente tinha. Hoje tem acesso à internet, tem a mais informações, o que facilitou e ajuda, de certa forma, a evolução de aprendizagem. Então, assim, melhorou nesse suporte, porém, piorou no sentido de que hoje as crianças recebem das redes sociais, da internet, tudo pronto. Então, automaticamente, elas não querem ter essa preocupação. E agora, né, com a inteligência artificial, ChatGPT, né, as perguntas vêm prontas. Então, isso uma foto e responde tudo. Isso. Então, o que faz? A criança, o aluno, ele não vai preocupar em pesquisar, em ler, em aprender o conteúdo se ele acha uma resposta pronta. Então, acaba que ficou uma educação mecânica, né? Ele tá ali, ele copia, mas ele não aprende. Entendi. Os professores são realmente valorizados no Brasil em termos de formação, respeito e principalmente salário? Hoje, dependendo do lugar da região, o salário de professor hoje está praticamente equiparado ao salário mínimo. Então, a desvalorização salarial é enorme, né? Fora que o professor, para trabalhar, não é igual muitas profissões. Quem trabalha no supermercado, por exemplo, ele vai até aquele local, ele trabalha. Todo o maquinário que ele precisa para trabalhar já está dentro do supermercado. Então, o professor hoje, para trabalhar, ele tem que ter um computador, ele tem que ter uma internet boa para as pesquisas, ele tem que ter um celular bom para lançamento de provas, de registros, ele tem que ter toda uma impressora para ele poder trabalhar, e tudo isso é comprado com o dinheiro dele. Então, além dele ser desvalorizado, ele tem que pegar o próprio salário e ainda investir. Capacitações. É particular, cada professor tem que fazer a sua, não tem uma capacitação gratuita para os professores. Quem quiser fazer uma pós tem que pagar, para aperfeiçoar tem que pagar. Fora, né, a questão da desvalorização que a gente diz no sentido familiar também. Hoje em dia as famílias não ensinam mais os filhos a respeitar um professor, a se comportar em sala de aula. Então, a gente vê inúmeros casos de professores que são agredidos, assassinados, desvalorizados, desrespeitados no exercício da sua função. Então, hoje, para mim, a educação brasileira tem um mínimo de padrão no sentido de respeito, de responsabilidade social e emocional. Os professores estão adoecendo e não estão tendo nenhum aparato e nem suporte para ajudar nisso. O fato de você ter falado que
um professor, para ele poder fazer qualquer coisa nova, tem que sair do bolso dele. A escola não dá nenhum suporte, nem nada, tipo assim, um material que ele quer usar com seus alunos. A escola não dá? Eu vou falar pelas escolas que eu trabalho. A gente recebe resma de papel. E se você precisar de um colossete, uma cartolina, você tem aquele suporte ali, mas depende do que você quer fazer. Muitas vezes quando você chega, é limitado, porque o recurso que vem para as escolas para gastar com isso é limitado. Então imagina a escola com 17 turmas, com professores, atender a demanda de cada um, o recurso tinha que ser bem maior. Então uma resma para 30 dias, numa sala que você tem 28 alunos, então a maioria do complemento é feito do bolso, né? Pincel para quadro, eu particularmente compro do meu bolso. Lembrancinha de Dia das Mães, lembrancinha de Dia dos Pais, lembrancinha de Dia das Crianças, de boas-vindas, de Páscoa, todas essas datas comemorativas saem do bolso do professor também. A forma que a escola ensina está preparando os nossos jovens para a vida real? Eu acredito que sim. Hoje em dia a educação ela abrange e ampliou muito. Hoje a gente tem trabalhos com consciência negra, trabalhos com bullying, né, que é um dos fatores que mais envolve violência, né, nas escolas. A gente trabalha a educação respeitosa, todos aqueles valores, não que antes não trabalhavam, né, mas hoje é dado uma ênfase maior. E eu acredito, né, pelas escolas que eu participo, que a gente sempre tem aquele que é a mais de estar orientando, de estar ensinando, de estar conversando, instruindo as crianças a respeitarem uns aos outros. E eu acho que isso acaba favorecendo, né, para essa educação para a vida, onde a criança aprende não só o pedagógico, mas ela aprende a conviver, ela aprende a ler, a escrever, a respeitar, a ser e a viver, né, com responsabilidade, seja ela física ou emocional. Entendi. Como a escola está lidando com a saúde mental dos alunos? Em outras palavras, os problemas deles. E como ela pode melhorar? Eu acho que hoje os alunos eles têm todo um aparato, né, que antigamente não tinha. Hoje, dependendo, né, das escolas, tem psicólogo na rede, tem neurologista, fonoaudiólogo, mas a gente vê ainda um déficit. Na minha opinião, eu acho que cada escola deveria ter o seu psicólogo, porque cada dia mais as crianças, os jovens, os adolescentes, eles estão tendo essa dificuldade em entender as várias facetas do mundo, a entender as suas limitações, os seus pensamentos, muitos a entender e aceitar o não, porque às vezes cresce ali ouvindo sim, 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 então o dia que ele recebe um não, ele não consegue lidar com aquela frustração, e aí a gente encontra nas escolas crianças se cortando, crianças com crises de ansiedade, e isso eu vejo que a escola pública, a rede pública, acaba ficando um pouco limitada, uma vez que nós não temos esses profissionais disponíveis para estar atendendo. Então, às vezes o professor, ele é orientador, ele faz papel de psicólogo, ele faz papel de ouvinte, de amigo ali, de parar, de ouvir. E aí, o que você tem? Como que você tá? Vamos conversar? Em que eu posso te ajudar? Esse papel acaba sendo nós, professores, em que fazemos. E aí que entra no que eu falei anteriormente. Às vezes a gente, para ajudar a lidar com o emocional dos alunos, a gente acaba sobrecarregando o nosso emocional, porque a gente lida com as cobranças governamentais, com cobranças dos pais, com as demandas da sociedade, com as demandas que os próprios alunos nos trazem, que é cada dia mais cobrança em cima da nossa profissão, e nós não temos também nenhum aparato, nenhum apoio, nenhuma ajuda. Então isso acaba virando um conflito tanto entre a dificuldade de ter uma assistência, tanto o aluno
quanto nós professores. Ainda está bem defasada essa ajuda. Igual você tinha falado, que tem aluno que não aceita o não. Tem aluno que em casa os pais ficam sim pra tudo, pode aquilo, pode fazer tudo que você quiser e não aceita um não na escola. Por exemplo, não pode mais agora esse negócio de celular na escola. Tem aluno que acha um absurdo e que continua usando nem aí pra isso, pra essa regra, porque é lei, agora tá na lei isso. Quais medidas precisam ser tomadas urgentemente para melhorar o andamento da educação no Brasil? Eu acho que a educação no Brasil, ela tem muito que melhorar, muito mesmo. Mas eu acho que o que mais interfere hoje é o que a gente disse sobre a desvalorização profissional. Hoje o professor, ele luta sozinho, ele não tem ninguém por ele vai para a sala sozinho, né? Como a gente dizia ainda, armado só do livro, da caneta, hoje em dia é o pincel para quadro, antigamente era o giz. E ali ele vê o salário super defasado, o salário que o professor ganha hoje dá mal para sustentar a sua família e nada além disso, dá para sobreviver, né? Mas não dá para viver. Existe também a desvalorização social. É professor, não formou nada, não vai ser professor, né? Se não quiser nada da vida, vai ser um professor. É o que muito a gente ouve hoje em dia. Então, na cabeça de muitas pessoas, a professora está ali como uma babá. Que ali ela está ali para cuidar do filho dela. E muitas vezes ele não tem esse cuidado nem em casa e aí quer chegar na escola e exigir um cuidado redobrado. Então, eu acho que hoje, para mudar a educação no Brasil, valorização da educação. Se toda forma de governo valorizasse a educação e tivesse a ciência que a educação é a base, todas as profissões passam por uma sala de aula. Todas as profissões precisam de um professor. Aí o médico ganha 40 mil por mês, um professor ganha 2 mil, 2.200, 2.500 reais. Um governador, um prefeito, um vereador ganha 8, 9 mil reais, trabalha uma vez na semana. O professor está ali todos os dias, né, e ganha esse valor. Então, a educação precisa ser melhor valorizada, melhor reconhecida, e que se todo mundo entendesse que precisou de um professor, precisou de uma sala de aula para poder estar onde está hoje, seja na sua profissão, se ele tivesse reconhecimento, eu acho que já dá uma boa melhorada na educação do nosso Brasil. Eu acho isso extremamente errado, na real. Como você falou, que toda profissão passa por uma sala de aula. Não existiria médico se não fosse um professor. Quem ensinou a pessoa para ser um médico foi um professor. Quem ensinou o policial foi um professor. Quem ensinou até uma manicure foi um professor. Então, acho que a profissão do professor tem que ser extremamente valorizada. Até os deputados, os governantes que legislam, que criam, que executam as nossas leis, o Senado, os governantes, eles passaram por uma sala de aula. Para eles estarem ali, eles precisaram ler, escrever, interpretar, calcular, e tudo isso, eles não fizeram isso sozinhos. Mas na hora quando eles estão lá, eles não pensam em quem ficou, que é quem está lá na base, né? Como se fosse uma casa. A base é a educação. E a educação não está tendo a valorização que deveria ter. Realmente. Agora um assunto polêmico. Como a tecnologia influencia os estudantes e como ela pode ajudar na educação e quais são os problemas que ela causa? Eu acho que ela ajuda porque ela amplifica o acesso das crianças às informações. Então hoje, qualquer criança de 5, 6 anos, ele consegue acessar um celular. Eu conheço criança de 4 anos que mexe no celular e sabe bem mais do que eu achar as coisas. É capaz de pegar e falar assim, me dá aqui, tia, seu celular, deixa que eu faço para você. Então esse acesso foi muito grande. Essa interação com os meios, com a internet, favorece na amplificação de conhecimento, amplificação de informações. Só que aí vem,
entra no parâmetro que a tecnologia hoje, ela está sendo usada de forma errada. Não é que ela é ruim, ela é boa, mas ela está sendo usada de forma errada. Uma criança de 2 anos de idade, ele tem que estar aprendendo a tirar a roupa sozinho, a vestir a roupa sozinho, a calçar a sandália. Ele não precisa saber, com 2 anos de idade, as cores em inglês, os números em inglês, o alfabeto em inglês. Ele tem, o nosso cérebro, Deus fez tudo perfeito. Então, crianças de 6 meses, você pega uma criança de 6 meses de idade, coloca na frente dela um celular com vídeos. O vídeo é imagem o tempo inteiro, o tempo todo. Então, o cérebro da criança vai adaptando a trabalhar assim. Aí ele cresce com 3, 4, assim, o tempo inteiro. Informação, 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 informação. Quando ele chega lá na sala de aula com 6 anos de idade, que ele precisa ser alfabetizado, que ele tem que sentar, parar e ouvir, ler, ele não vai conseguir. E é aí que nós temos crianças ansiosas, é aí que crianças que não conseguem ficar sentado, que senta batendo o pé, porque ele foi acostumado a um ritmo. O cérebro dele está condicionado. E a gente fala, hoje em dia, o celular para criança, a gente entende e pensa meio que como se fosse uma droga. Tem criança que quando chega na porta da escola, da sala, ele tá ali com o celular nas mãos, vem no colo da mãe, criança de 2, 3 anos, assistindo o vídeo. Quando tira o celular, porque a mãe precisa ir embora e ele precisa ficar, ele rola no chão, ele bate, ele morde, ele tem reações que não era normal para a criança estar tendo. E nós, muitas vezes, pais é que somos os culpados por isso, né? Não colocamos limites, porque tudo, a tecnologia, ela veio para ajudar, ela veio para somar, mas ela também precisa de limite. Então, muito obrigada por ter assistido o nosso podcast sobre educação. Obrigada, professora Fabíola, pela sua colaboração neste vídeo. Foi um prazer. Espero, que eu tenha atendido às expectativas de vocês e obrigado pelo convite. Um beijo.